Olá, seja muito bem-vinda! No vídeo de hoje você vai acompanhar o passo a passo dessa modelagem da pequena sereia Ariel. Então eu vou começar aqui a nossa modelagem pela pedra, que é onde a nossa sereia vai sentadinha. Então, eu estou utilizando aqui 65 gramas da pasta na cor cinza. Fiz aqui uma bolinha e venho achatando ela aqui na minha bancada. Estou utilizando aqui a pasta de leite em pó, mas esse passo a passo vai servir para qualquer tipo de pasta que você trabalhe. Então, fiz aqui o formato da minha pedra. Não tem um formato muito certinho, né? Por ser uma pedra. Mas fiz aqui algumas marcações. E aqui eu vou deixar ela secando em cima do isopor. Aqui para a cauda, eu estou utilizando 40 gramas da pasta na cor verde. Ali logo no início do vídeo tem a descrição com todas as cores e as quantidades que a gente vai estar utilizando nesse vídeo, tá? Aqui eu fiz uma bolinha e vou fazer uma coxinha bem alongada. Aqui eu já posiciono em cima da pedra, aqui eu posso conferir o tamanho, né, se tá um tamanho adequado, e já deixo no formato aqui, dando esse movimento para a lateral aqui da cauda. E venho fazendo aqui algumas marcações com essa esteca de boquinha. Se você não tem essa esteca, você pode deixar sem essas marcações, ou você pode fazer com um canudinho cortado ao meio. Vai dar esse mesmo efeito aqui. Vou utilizar aqui um tom de verde um pouquinho mais claro para fazer as nadadeiras dela, a base ali da cauda, né? Vou cortar com esse cortador de coração, só para ficar mais fácil. Ele já fica praticamente no formato que eu quero. Já venho fazendo aqui as marcações. E com o estilete eu vou cortar aqui ao meio. Aqui eu já tenho as duas pontas das nadadeiras dela. Aqui eu vou afinar desse outro lado também, vou fazer uma pontinha para ficar num formato mais legal. E eu já vou colar aqui, eu só vou trocar meu isopor, porque ficou uma base muito pequena. E aqui eu já vou colar na posição que eu quero que ela seque. Aqui eu tô utilizando a colinha de CMC, que é só misturar, né, a água com o CMC, que ela fica uma colinha super resistente. Para a cabeça, eu tô utilizando aqui 22 gramas da pasta cor de pele. Faço uma bolinha, dou uma leve pressionadinha para ele ficar um formato de feijãozinho. Dou uma achatada aqui na minha bancada. E aqui eu já venho dando o formato do meu rostinho, afinando aqui a parte de baixo. Vou marcar aqui a área dos olhos, bem no meio. E aqui com o dedo eu vou suavizando essa marcação. Essa marcação serve só para eu me guiar. Aqui onde eu vou colocar o narizinho, coloco bem no meio, entre essa marcação e o final ali do rostinho, o queixo, né? E aqui agora eu posso já marcar a área dos olhos. E aqui eu vou sempre me guiando por aquela marcação que eu fiz no centro ali do rostinho, tá? E aqui com o boleador, esse aqui é o menor do kit, eu venho marcando os olhinhos logo acima ali do nariz. E vou ajustando aqui até ficar tudo certinho.
Para fazer a boca, eu vou encontrar aqui o centro entre o nariz e o queixo e faço aqui uma marcação em linha reta de mais ou menos meio centímetro. Não pode ser muito grande, porque senão a boquinha vai acabar ficando grande e esquisita. E aqui com a pazinha eu venho afundando os dois cantinhos aqui da boca e já venho marcando o lábio. E aqui já tá praticamente pronta essa boquinha, sempre suavizando aqui com o dedo. Marco aqui a parte de cima só para fazer a menção ali do lábio de cima e tá pronto. Aqui com a pasta na cor branca, eu vou fazer duas bolinhas aqui do mesmo tamanho para preencher ali essa cavidade, já formar o olhinho dela. Aqui eu sempre tenho que ter o cuidado de estar do mesmo tamanho. Então, por mais que demore um pouquinho essa etapa de deixar do mesmo tamanho os dois olhinhos, vale a pena, porque o resultado final fica muito mais bonito. Usando o boleador, eu vou pressionar aqui esses olhinhos para eles ficarem bem encaixadinhos ali dentro. Aqui com a pasta azul claro, eu já fiz duas bolinhas bem pequenininhas, dou uma achatadinha e vou posicionar aqui no cantinho inferior dos dois olhinhos e ajusto aqui com a minha esteca. E aqui fiz a mesma coisa também com a pasta preta para fazer o centro dos olhinhos. E posiciono aqui sempre voltada para o cantinho inferior. Utilizando aqui um palito de churrasco, eu já vou furar a cabeça, porque se eu deixar para furar ela depois, que ela já estiver seca, ela vai rachar. Então eu já deixo esse furo feito e vou fazendo o restante da modelagem. Vou utilizar aqui 25 gramas na cor pele para fazer o corpinho. Eu faço uma bolinha para tirar todas as marcações, faço um rolinho, aqui faço uma marcação de leve no meio para mencionar a cinturinha dela e aqui eu venho puxando o pescocinho. Vou deixar bem alongado esse pescocinho, mas depois, quando eu vier encaixar a peça toda, eu corto se tiver necessidade. Vai ficar nesse formato aqui. E eu vou fazer um corte aqui na base do corpinho para ter um encaixe melhor. E já venho aqui com o palito de bambu, venho girando ele. Para fazer o encaixe, eu vou utilizar o palito de bambu para fazer a estruturação dessa peça, tá? Como é uma peça grande, né, para um topo de bolo, ele precisa ter essa estruturação. E aqui eu venho ajustando, se deformou alguma parte aqui, eu venho ajustando com os dedos. E já vou posicionar ali na peça, já vou colar. Faço aqui o furo com o palito de bambu e já venho encaixando tudo ali. Vou passar a minha colinha de CMC e vou atravessar para baixo do meu isopor para ele dar uma estrutura enquanto a minha peça seca. Vou utilizar 5 gramas da pasta cor de pele para fazer os dois bracinhos. Faço uma bolinha para retirar todas as marcações e eu vou abrir
com 6 centímetros. Aqui o meu rolinho ficou com 6 centímetros, eu vou cortar no meio. Vou fazer a marcação da mãozinha. Dou uma achatada. E com o estilete eu venho cortando os dedinhos. Faço aqui o formato de número 1 para formar o polegar. Faço a marcação no meio e corto os outros dedinhos. E vou repetir o mesmo processo para outra mãozinha. E antes de colar os braços, eu vou fazer o detalhe ali da cintura dela, porque depois que eu colar os bracinhos eu não consigo colocar esse detalhe. Então aqui com 2 gramas de pasta na cor verde, faço uma bolinha, faço uma coxinha e faço a coxinha do outro lado também. Vai ficar nesse formato. Faço aqui algumas marcações. E já vou colar ali na minha peça. Vou aplicar a minha colinha de CMC. E vou fazer a colagem aqui e já posso em seguida colar os bracinhos. E para fazer a conchinha que forma o bustier dela, faço aqui uma gotinha, achato ela na bancada e faço aqui 3 marcações. E tá pronto. Tô utilizando aqui 1,5 gramas da pasta na cor roxa. Faço outra igual, né, da mesma forma, e passo a minha colinha de CMC para colar ali na peça. Já vou cortar esse excesso aqui do palito. Sempre deixo 1 dedo e meio passando para encaixar a cabeça. E aqui eu já vou fazer o corte do pescoço ali. Se eu achar que ficou muito grande, nesse caso aqui ele ficou. Então eu venho com o estilete e corto. E antes de colar a cabeça, eu vou finalizar aqui a pintura com um pincelzinho bem macio. Estou utilizando aqui um corante na cor rosa em pó. Faço aqui um blushzinho. Passo aqui na boquinha também. E eu acho bem mais fácil finalizar dessa forma do que já na peça toda montada. Aqui vou fazer a sobrancelha com uma caneta com tinta comestível. E aqui com um pincel bem fininho eu vou fazer os cílios dela. Estou utilizando aqui o corante líquido na cor preta para fazer esses detalhes. E aqui com bastante calma eu venho desenhando todos os fiozinhos. E agora eu já vou colar a cabeça aqui no restante do corpinho. Tô passando aqui uma colinha de CMC e vou encaixar. Para essa etapa aqui, o ideal é deixar essa peça secar mais um pouquinho, porque agora a gente vai colocar o cabelo. Vou fazer aqui um furinho do umbigo dela, que eu acabei esquecendo de fazer. E agora vamos para os cabelos. Estou utilizando aqui 30 gramas da pasta vermelha. Fiz aqui uma coxinha bem alongada e vou abrir com um rolinho, ainda deixando um pouquinho, a espessura um pouco grossa. Faço aqui as marcações. Eu gosto de fazer as marcações dos 2 lados.
E antes de colar, eu venho aqui posicionando para ver se o tamanho tá um tamanho legal. Aqui eu acho que ficou bem legal, então eu já venho com a minha colinha de CNC para já fixar aqui na peça. Estou utilizando aqui 10 gramas da pasta na cor vermelha para fazer a franja do cabelinho dela. E como eu vou fazer para os dois lados, eu estou utilizando 10 gramas para fazer um lado e 5 gramas para fazer o outro lado. E aqui o mesmo formato, faço uma coxinha bem alongada, dou uma leve achatada e faço as marcações. E agora é só posicionar e colar. E se você está gostando dessa aula, não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso me ajuda demais e faz o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e isso me incentiva a trazer mais conteúdos legais aqui para você. Deixa aqui seu comentário se você ficou com alguma dúvida até aqui. E agora eu só vou finalizar a peça fazendo aqui um pontinho de luz nos olhinhos, utilizando o corante em gel na cor branca. E tá pronta aqui a nossa modelagem da pequena sereia, a nossa Ariel. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada para você que assistiu até o final e até o próximo vídeo.